De volta com o nosso curso de Layout com CSS3. Nessa última aula sobre formatação de texto, a gente vai aprender sobre a inclusão de imagem nos textos. A gente vai aprender a trabalhar com aquelas mesmas colunas, só que agora, ao invés de usarmos os efeitos de tracejado ou pontilhado, como o dotted e esses outros que a gente viu na aula passada, a gente vai usar agora imagem entre essas colunas. Então vamos começar. Eu tenho uma imagem aqui na minha área de trabalho que eu criei e coloquei ela aqui para usar sem precisar chamar de alguma pasta, facilitar o trabalho e vocês poderem também trabalhar com a imagem na área de trabalho de vocês. Essa imagem que eu nomeei como 01, a gente vai olhar a propriedade dela para saber a extensão dessa imagem para vocês poderem observar. Então a gente vai em cima dessa imagem, clica com o botão direito e vamos em propriedades. E aqui em tipo de arquivos a gente observa a extensão dessa imagem. Pode ser qualquer um outro formato. Só estou mostrando qual foi o formato que a gente usou nessa aula, para caso vocês queiram pegar um mesmo formato, fiquem à vontade. Vamos abrir aqui as ferramentas de trabalho que vamos usar. Vocês podem observar que o texto da aula passada continua aqui. Podemos observar que tudo está intacto. Título do arquivo, subtítulo, as colunas, todos estão do jeito que a gente deixou na aula passada. E a gente vai aproveitar essa formatação para fazer a inserção das imagens. Então o que eu vou fazer para incluir essas imagens? Eu venho aqui no lugar aleatório do texto e vou digitar aqui a nossa tag para chamar a imagem. Eu vou digitar -q, img, espaço, src, igual, abro e fecho aspas duplas, e dentro dessas aspas eu vou digitar 01, que é o nome da nossa imagem, ponto png, que png é a extensão da nossa imagem. Vou dar um espaço e vou digitar width, ou seja, eu vou atribuir uma largura para essa imagem igual a 100%. Então, do lugar que essa imagem vai ser aplicada, ela vai ter uma largura de 100%, ela vai preencher o tamanho completamente. Agora eu vou dar um espaço e vou também atribuir uma altura para essa imagem. Então eu vou digitar height igual a 50 pixels e fecho a tag maior que a gente abriu lá no começo. Ctrl S para salvar, venho aqui até o nosso navegador e atualizo ele. A gente pode observar que a imagem ficou, por coincidência, aqui no final do texto da primeira coluna. Ela ocupou um espaço de largura de 100%, ou seja, o tamanho completo da nossa coluna, menos os 20 pixels que a gente já tinha atribuído na outra aula referente à distância entre essas colunas, e assumiu também a altura de 50 pixels, que é a que definimos na nossa imagem do texto. Agora, por que ela não apareceu a imagem aqui? O problema é que ao chamar essa imagem com a tag img, como ela se encontra na área de trabalho, eu preciso informar o local dessa imagem. Então, para isso, eu vou ter que voltar um nível, ou seja, eu vou acrescentar aqui no nosso código HTML antes do nome da imagem, ponto, barra. Agora sim, dou um Ctrl S para salvar, volto no nosso navegador, atualizo e a gente pode ver a imagem apareceu aí no tamanho que a gente definiu, ou seja, ocupando uma largura de 100 pixels, o tamanho total, e uma altura de 50 pixels como definimos na imagem. Como essa imagem ficou totalmente esticada porque eu defini um tamanho de 100%, ou seja, ela ia ocupar o tamanho de 100% da nossa coluna, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e fazer uma alteração para a gente ver também que ele pode assumir qualquer valor. Então eu vou mudar de 100% o width para 50%. Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente pode ver que a imagem ficou realmente entre o texto, como a gente definiu para a chamada da imagem na nossa coluna, com as formatações de 50% de largura com 50 pixels de altura. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o código que está chamando essa imagem, vou dar um Ctrl X, ou seja, eu vou recortar essa imagem, vou deixar aqui na memória, vou dar um Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente já pode observar que está aí as colunas normais, 3 colunas normais sem imagem. Agora eu vou escolher um outro canto aleatório e dar um Ctrl V para colar essa imagem que a gente recortou de cima. Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente pode observar que a imagem apareceu em outro lugar. Então, independente do lugar que a gente cole esse tamanho dessa imagem, ele vai aparecer. E a gente quiser ou aumentar ou diminuir o tamanho, a gente vai ter que tratar com o width e com o weight dessa imagem. A gente pode observar a inserção de imagens de uma forma bem simples e bem eficiente também no nosso texto, sem nenhuma complicação. Então, no caso de imagens, a gente pode usar qualquer formato de imagem, qualquer extensão de imagem. Pode ser PNG, pode ser GIF, pode ser JPG. No nosso caso da aula, eu escolhi PNG, mas pode ser qualquer um outro, não tem problema não. Então a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido bastante com a formatação de texto e que possam, a partir de agora,
ter uma opção a mais na formatação dos textos. Então, gente, vamos ficar por aqui e até a próxima.